Nesse domingo, dia 8 de junho, às 4 da tarde, a bola vai rolar na Allianz Arena, em Munique, para a final da UEFA Nations League 2025. Portugal quer o bicampeonato, e a Espanha também. De um lado, a experiência de Cristiano Ronaldo, do outro, o brilho jovem de Lamine Yamal. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os pontos táticos que podem decidir o título, as possíveis escalações e, no fim, claro, o meu palpite de campeão. Vem comigo! Histórico entre Portugal e Espanha, foram 40 partidas em todos os tempos, com 6 vitórias portuguesas, 17 empates e 7 triunfos. De fato, Espanha eleva muito o nível acima de Portugal, ou seja, leva vantagem contra esse adversário. Curiosamente, apenas 11 dessas 40 partidas valiam alguma coisa, e das 11 que valiam, Portugal venceu apenas uma na Eurocopa. Impressionante, né? Falando sobre Portugal, como foi a campanha portuguesa até chegar nessa final? Foram 9 partidas, 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, com 20 gols marcados e 9 gols sofridos. Desses 20, a gente tem que falar que Cristiano Ronaldo marcou simplesmente 7 gols. Mas o artilheiro até o momento é o Victor Gyökeres. Cristiano Ronaldo tem que fazer 2 para pelo menos igualar e ganhar a chuteira de ouro nessa competição. Será que ele consegue? Vocês comentam aqui embaixo se vocês confiam aí em Cristiano Ronaldo. Quais foram os jogos, tá? Portugal venceu a Croácia lá no grupo A1, né? Depois venceu a Escócia também por 2-1, venceu a Polônia, empatou contra a Escócia, venceu novamente a Polônia por 5-1 jogando dentro de casa, empatou contra a Croácia. E aí foi perder no primeiro jogo de fato valendo, que foi a primeira partida das quartas de final, 1-0 a Dinamarca. Eu lembro dessa partida, cara, e a Dinamarca realmente jogou muito bem. Porém, na volta, né, após o prolongamento, Portugal classificou-se. E aí, agora passou pela Alemanha. Vamos de Espanha? Espanha com um histórico impecável, 6 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota no torneio. 23 gols marcados e 13 gols sofridos. Sofreu um pouco mais de gols do que a seleção portuguesa. Os confrontos foram contra a Sérvia, 0-0, contra a Suíça, 4-1, depois 1-0 contra a Dinamarca, 3-0 contra a Sérvia, 2-1 contra a Dinamarca novamente e 3-2 contra a Suíça. Depois teve um empate aqui heróico no finalzinho do jogo, lembro bem dessa partida, contra a Holanda, que ficou com um jogador a menos, na primeira mão já, obviamente, e aí depois empatou na segunda partida jogando dentro de casa e venceu nos pênaltis, ou dos pênaltis, 5-4 nos pênaltis ali. E agora nas meias finais a gente teve o melhor jogo dessa Nations League 2025, que foi contra a França, né? Cara, parecia que ia ser um jogo sossegado para a Espanha. A França começou a empilhar gol ali no finalzinho, talvez se tivesse mais um tempinho, não sei não se a Espanha não teria levado pro prolongamento, tá? O artilheiro espanhol, lembrando que é um torneio itinerante, né? Ou seja, cada convocação mudam-se os jogadores, né? O maior artilheiro da Espanha nesse momento cadê? Eu perdi ele aqui. Opa, Mikel Oyarzabal, ou seja, não tem chance de ter um artilheiro espanhol nessa final, não sei que o Oyarzabal faça muitos gols nessa decisão. Vamos pro campinho, que eu sei que vocês gostam do campinho, comenta aqui embaixo. Começando com a seleção portuguesa treinada pelo Roberto Martínez, que vai ter um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, caso você queira, mas pra mim é um 4-3-3, com o Diego Costa no gol, que aliás, cara, fez grandes defesas nas semifinais, tá, contra a Alemanha. Gonçalo Inácio do Sporting e Rúben Dias do Manchester City. E aqui é uma grande dúvida, tá? Eu entro com o Semedo, por quê? Porque no jogo das semifinais, o João Neves foi titular. Só que pra mim, pessoal, com todo respeito ao Roberto Martínez, não faz sentido algum você colocar o João Neves, que tá jogando muita bola, jogando de lateral. Não faz sentido, tanto que ele saiu depois ali na segunda etapa e o Semedo entrou, e o Semedo fez muito bem o corredor e ajudou bastante a equipe portuguesa no aspecto ofensivo. Então assim, me parece uma forçação de barra para conseguir tentar encaixar todos os jogadores que estão em grande fase, tá? Inclusive, falando em grande fase, a gente tem um meio campo formado com Rúben Neves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. E aí eu discordo totalmente de novo do Roberto Martínez, porque assim, não acho que o Bernardo Silva tá na melhor temporada dele e acho que o Vitinha poderia ser titular dessa equipe. Ele entrou ali na segunda etapa, teve até aquele lance que ele deu um drible que viralizou aí nas redes sociais. Acho que o Vitinha caberia nesse time. Tem que aproveitar os melhores jogadores de momento, tá? E aí, no ataque a gente tem o Pedro Neto, que também tá muito bem na equipe do Chelsea, Cristiano Ronaldo e o Francisco Trincão, que tem grande chance, na minha opinião, de perder a vaga pro Francisco Conceição, né? Francisco Conceição, que joga na Juventus, que fez o gol que empatou a partida e posteriormente conseguiram a virada com o gol do Cristiano Ronaldo, né? Então, assim, eu iria já de Francisco Conceição, não sei se vocês concordam ou não. Do lado espanhol, tá? O Luis de la Fuente vai com o Unai Simón no gol,
Lenormand e o Huysen, cara, me impressionou, viu? Inclusive contratado pelo Real Madrid, como vocês bem sabem, ex-Bournemouth, jogando muita bola, é um jogador muito forte pelo alto e também muito técnico, né, por ser um zagueiro. Pedro Porro na lateral direita, Cucurella na lateral esquerda, Zubimendi, Merino e Pedri no meio campo, e no ataque, Lamine Yamal, titularíssimo, Mikel Oyarzabal e Nico Williams. E aí dá pra gente mencionar também algumas boas possibilidades, como por exemplo o Fabian Ruiz, campeão com o Paris Saint-Germain, e forma o meio campo com João Neves e Vitinha, né, um meio campo que foi muito bem nessa temporada, né, talvez ele foi até segurar um pouquinho ele, talvez por uma questão física. Vamos ver se ele vai entrar aqui. O problema, né, que ele entraria no lugar do Merino, que foi muito bem, né, contra a França. Então, qual que vocês acham que deve ser titular? Depois vocês comentam aí embaixo. Além dele também tem o Gavi e o Dani Olmo, né, que até entrou na segunda etapa. Até o Isco tá por lá, tá? Como eu falei, é um torneio itinerante. O Isco jogando muito no Betis, conseguiu ganhar vaga. Inclusive tem vídeo do Isco aí, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E por fim, também tem o Morata como boa opção ali do ataque. O Morata que perde os gols fácil e faz os gols difíceis. Minha opinião, palpite de campeão. Cara, hoje, dificilmente alguém consegue bater de frente com a seleção espanhola. São poucas as seleções. Concordo, Portugal tem um bom elenco, mas eu acho que assim como a seleção brasileira tem uma síndrome de dificuldade de conseguir extrair o melhor desse time. Tanto que contra a seleção alemã, na minha opinião, foram 20 minutos muito bom de Portugal, onde a Alemanha apagou, né? A Alemanha também está em reconstrução há bastante tempo, e aí eles conseguiram virar o jogo. Já a Espanha é realmente muito sólida. Foi um descuido que eles fizeram contra a França? Foi, mas porque abriram muitos gols e acabaram dando uma relaxada. Mas na minha opinião, a Espanha é favoritíssima e na minha visão, né, no meu palpite, eles vencem por 2-1. Um gol do Cristiano Ronaldo, um do Yamal e talvez um do Pedro ali. Vamos ver, será que eu acerto esse palpite? Comenta aqui embaixo. Independentemente de quem levanta a taça, uma coisa é certa. Lamine Yamal já provou que não é apenas mais uma promessa. Ele é um jogador completo. E no vídeo que tá aparecendo aí na tela, eu analiso em detalhes por que o jovem espanhol tem tudo para marcar uma era no futebol mundial. Clica lá e vem comigo, tamo junto.